estar hoje aqui. Grande alegria de poder estar com os irmãos aqui e também repartir a preciosidade da palavra de Deus. Que Deus nos ajude hoje à tarde para aproveitar mais e mais da boa palavra de Deus. E agradecendo também pelas orações por esse dia. Reconhecemos que neste momento precisamos muito de Deus para repartir a lição da boa palavra de Deus. Eu quero um pouco pensar hoje de tarde sobre a palavra prosperar. Então, no mundo ouvimos muito de prosperar, mas eu quero pensar prosperar espiritualmente, e que Deus nos ajude hoje de tarde. Encontramos essa palavra 65 vezes no Velho Testamento, e que possa servir de lições espirituais para nós hoje. Eu vou convidar para ler primeiramente no livro de Números, capítulo 14. Eu vou resumir a leitura, não lendo todos os versículos. Números capítulo 14, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes assim: como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós, outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presas serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Versículo 41. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Sabemos sobre os amalequitas e os cananeus e o resultado que deu com este povo. Agora no livro de Gênesis, capítulo 24, Gênesis capítulo 24. E versículo 15. No versículo 14 nós temos as palavras do servo. No versículo 15 nós lemos: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu,
Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Um homem no centro, querendo estar no centro da vontade de Deus. E agora vamos para Josué. Josué capítulo 1. E versículo 1 também. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E agora no livro de Crônicas, capítulo 26. Crônicas 26, versículo 1. Então, segundo Crônicas, desculpa, primeiro, é segundo Crônicas 26, tem desculpa. Segundo Crônicas 26, 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jegolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora em Daniel,
Livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vou ler o último versículo, capítulo conhecido dos irmãos aqui, sobre esses três moços, amigos de Daniel, que, sendo fiel a Deus, não adorar aquela imagem. Daniel 13, versículo 30. Podemos ler o versículo 28, que temos Nabucodonosor. Daniel 13, 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então, que Deus abençoe a sua palavra essa tarde. Confesso que, lendo estes versículos e vindo no meu coração esta palavra prosperar, realmente fui atingido de tal forma que fez-me pensar nesses versículos que acabamos de ler. Porque vemos ao nosso redor prosperidade no mundo em que vivemos. E lembrando do meu caso mesmo, qual a minha prosperidade na vida espiritual. O que eu tenho feito, como tenho buscado o meu Senhor, ou a sua palavra, a qual encontro os ensinos para crescer espiritualmente, como viver separado de um mundo contrário à vontade de Deus, um mundo que não quer realmente viver nos caminhos de Deus, e sabemos que somente cada pessoa salva, cada pessoa que já teve um encontro com Deus, cada pessoa já redimida, comprada por bom preço, pode viver uma vida separada para Deus. Então, pensando sobre aquele povo de Israel, uma história conhecida dos irmãos aqui, mas vemos naquele capítulo que o Senhor mesmo fala com Moisés. O Senhor mesmo quer falar com aquele povo que estava murmurando, um povo que era para se alegrar, era para um povo desfrutar de Deus, o Deus que tirou eles da terra da escravidão, com a sua mão forte resgatou este povo que estava lá sofrendo, sendo castigado, sendo maltratado. O Senhor ouviu o clamor daquele povo, resgatando, trazendo para aquele deserto, porque Ele queria que este povo tivesse comunhão com Ele. Como os irmãos sabem, Deus sempre quis estar no meio do seu povo. E que bom que podemos desfrutar da presença dEle esta tarde, aqui. Da presença desta pessoa sem igual, a qual conquistou os nossos corações. E hoje podemos o servi-lo. Hoje podemos
fazer a sua vontade, porque Ele quer que cada um dos seus possa realizar aquilo que Ele tem dado em suas mãos. E aquele povo de Israel, que não somos muito diferentes deles, mas aquele povo que podia desfrutar, mesmo naquele deserto, da presença do Senhor. Então, eu estava pensando como é bom nós voltarmos para trás e lembrar daquele dia, quando, ouvindo a mensagem do Evangelho, quando fomos atingidos pelaquela palavra, por aquela mensagem, quando o Espírito de Deus falou em nossos corações, quando ficamos convencidos do nosso pecado, do fim do nosso caminho, e fomos salvos pela graça de Deus, fomos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele nos resgatou, nos tirou de um mundo de trevas, no mundo que nos oprimia, no mundo que estava nos escravizando, no mundo que estava nos levando para mais longe de Deus. Mas agora, em Cristo, estamos perto. Queria hoje de tarde, com a ajuda de Deus, repartir com os irmãos aqui, para que cada um de nós possamos sempre voltar para aquele dia. O Senhor me resgatou. Ele me tirou já de um mundo de trevas, no mundo de pecado, no mundo de desobediência a Deus. Ele me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele me trouxe para eu viver uma vida separada para Ele. Mas ali nós encontramos um povo que estava lembrando do Egito. Que triste, né? Lembrando do Egito. E sabe, no livro dos Salmos, capítulo 106, nós lemos que eles até mesmo, nós vemos que naquele deserto, nós vemos que eles tinham cobiça. Eu vou ler, não precisa, o irmão pode ler depois. Nós lemos em Salmos 106, versículo 10 a 15, nós lemos: E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só dele ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. Essa palavra definhar, perder as forças, emagrecer, ficar abatido. Mas aí vem a pergunta, nós lemos aqui: cobiçaram no deserto. O que havia num deserto? Olhando para os lados, o que tinha? Um deserto árido. Este povo estava cobiçando o quê? Então, há o perigo em nossos corações. Eu queria hoje que cada um de nós pudéssemos ser atingidos pela palavra de Deus, para que sejamos guardados e preservados por Deus nesses dias, nesses anos que vivemos e no deserto que estamos trilhando, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos guarde, nos preserve. Aqui temos um povo que num deserto, o que viam? Areia, nada produzindo, mas houve cobiça em seus corações. Então que Deus nos guarde, que Deus tenha compaixão de cada um de nós,
precisamos dele em nossas vidas e da sua palavra. E aqui então vemos que esse povo aqui, o Senhor Deus mesmo disse, e ele satisfez-lhe o desejo, mas fez desvinhar a sua alma. Então, realmente, quando nós deixamos Deus, a sua palavra, tirar tempo em oração, tirar momentos em apreciação desta pessoa em que nos salvou, aquele que teve um preço alto para a remissão das nossas almas. Então, aqui agora a condição deles era de magreza. Podemos pensar magreza espiritual. Quando nós não nos alimentamos da boa palavra de Deus, quando os nossos olhos estão fora de Deus, da sua palavra. Então, Moisés agora podia dizer para eles, isto não prosperará. Moisés teve que dizer isto. Isto não, vocês desobedecendo a Deus e a sua palavra, isto não vai fazer vocês prosperar. Não. Então, pensando nisto, lembrando desses outros exemplos que a palavra de Deus nos deixou para o nosso ensino, para nós olharmos e nos animarmos e vermos irmãos que dedicaram-se, colocaram as suas vidas para fazer a vontade de Deus, estes que se identificaram realmente com Cristo, estes que realmente ficaram do lado daquele que sofreu. Nós vemos prosperando, Deus fazendo-os prosperar. Não que havia algo especial neles, não, como em nós também, mas o Senhor, Ele pode fazer-nos prosperar. O Senhor pode nos dar um alcance espiritual, desejando mais e mais de Deus em nossas vidas. Então, estava lembrando daquele servo de Abraão. E Abraão desejava que ele fosse até aquele lugar onde ia se encontrar com aquela moça Rebeca. Sem saber, mas ali temos, como os irmãos sabem, uma figura do Espírito Santo, aquele servo. Mas gostaria de pensar ele realmente como aquele servo de Abraão, que saiu da casa de Abraão com algo para fazer, para realizar. E vemos no caminho esse servo que realmente ele colocou isto em seu coração, de não sair daquele caminho que Abraão tinha dado a ele, e o compromisso que estava nas suas mãos. E até mesmo ele podia orar a Deus para que acontecesse realmente conforme o Senhor queria. E como nós vemos que realmente chegando naquele lugar, se aproximando ali Rebeca, dando água para ele e para os seus camelos. E nós vemos ali que ele se calou, vendo tudo aquilo acontecendo, conforme realmente o Espírito de Deus tinha dado a ele. E nós vemos que então ele se cala e observa. E ele queria realmente saber se era do Senhor, que o Senhor pudesse prosperar ali. E como nós vemos
que realmente aconteceu. E vemos Deus operando naquele caso. Rebeca para ser a esposa de Isaac. Então nós vemos aqui que este servo, ele querendo estar no centro da vontade de Deus, querendo estar no centro da vontade daquele que enviou, Abraão, nós vemos aqui calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então, também lições aqui espirituais para nós. Aquele que nos salvou, aquele que tem dado algo para nós fazermos. Bom, quando nós entramos na sua presença, para saber, olha, se há de prosperar ou não. Se realmente isto é da vontade de Deus, se realmente isto está de acordo com Deus. Porque nós podemos agir da nossa maneira, podemos querer fazer como nós queremos, mas estando no centro da vontade de Deus, os resultados vêm e tudo se cumpre de acordo como Deus quer. Então nós vemos aqui então o servo estando no centro da vontade de Deus. Bom, quando nós também desejamos isto em nossas vidas, no amanhecer, a nossa oração, Senhor, que hoje esteja no centro da Tua vontade, que hoje o Teu nome seja glorificado, que hoje posso realizar algo que o Teu nome seja exaltado, como também algo para Deus, realizando. Que maravilha, que satisfação para cada crente poder fazer algo que agrada a Deus. Nosso irmão já deu exemplo aqui. Então, que Deus ajude-nos a todos nós também prosperar na vontade de Deus, prosperar para que o seu nome seja glorificado, prosperar para que Ele seja exaltado. Sim. E sem dúvida, nós precisamos da Sua presença, precisamos da Sua palavra, precisamos estar em comunhão com Ele, para que possamos fazer tudo na Sua vontade e prosperar espiritualmente. Nós temos também em Josué capítulo 1, nós vemos ali também o segredo, aquele homem jovem que Moisés já falecido, Moisés já, sabemos, subindo aquele monte, não se viu mais. E vemos agora Josué, o Senhor mesmo o colocando na frente daquele povo para conduzir. E sem dúvida ali nós vemos o Senhor que podia falar com ele, para que ele pudesse apreciar a sua palavra, para que ele pudesse estar noite e dia, isto é, estar à disposição para aprender da sua palavra. E nós vemos aqui que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Oh, que este livro que está em nossas mãos, possamos apreciar cada dia, que possamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Sim, aqui nós vemos o segredo da vida de Josué, mas sem dúvida que já naquele deserto, experiências com Deus. Josué naquele deserto, vendo aquele povo
vivendo daquela maneira. Mas Josué era um dos que ele se separou para fazer e realizar a vontade de Deus. Que bom se há entre nós aqui, bom seria que todos, irmãos, com convicções da palavra de Deus, irmãos com o desejo mesmo de fazer e realizar a vontade de Deus, querendo e desejando mesmo separar-se deste mundo, para dedicar a sua vida para fazer a vontade de Deus, e como há serviço nesta obra, na Igreja de Deus, onde nós moramos, nosso bairro, nossa cidade, tantos lugares. Eu quero realizar e fazer a vontade de Deus. Tem um preço, sim, tem um preço, meu irmão. Tem um preço alto para nós nos dedicarmos e fazer a vontade de Deus. Tem um preço. Há tantas coisas para nos atrapalhar, há tantos obstáculos que surgem durante os dias da nossa vida. Mas que possamos colocar a nossa visão além destas coisas. A nossa visão possa estar além. Eu quero realizar e fazer a vontade do meu Senhor. Neste pouquinho de tempo que tenho aqui, logo o meu Senhor vem. Esperamos que Ele possa nos encontrar. Nós, com todo o vigor, trabalhando na sua obra, dedicando as nossas vidas de separação para Ele, para fazer a sua vontade. E aqui então nós vemos o Senhor mesmo que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Sim, quando nós nos aproximamos deste livro, quando nós nos aproximamos de Deus, sem dúvida, o Senhor vai falar conosco. E palavras vão atingir o nosso íntimo. E vamos descobrir aqui que, olha, eu preciso mudar algo em minha vida. Quanto nós mais perto da luz, nós vamos descobrindo as impurezas, não é? Quanto mais perto de Deus, nós vamos aprender. Este Deus é santo, e Ele quer santidade em minha vida. Então que Deus nos ajude a todos nós também. Aqui nós vemos que farás prosperar o teu caminho. O Senhor farás prosperar o teu caminho. Que bom, né? Se é eu mesmo que vou esquadrinhar o meu caminho, se é eu mesmo que vou realizar o meu caminho, é diferente do caminho que o Senhor quer que eu viva. Temos que estar disposto, temos que nos colocar sobre aquele altar, temos que estar à disposição para servir fielmente o nosso Deus. E como eu disse, tem um preço para nós pagarmos. Temos um preço. Mesmo às vezes, coisas legítimas da nossa vida, temos que deixar para servir ao Senhor. Mas, ora, está passando, segundo Crônicas, nós lemos deste rei aqui, Uzias, que bem jovem, como diz aqui, com 16 anos. 16 anos começou a reinar. 16 anos. Começou a reinar. E vemos que ele
reinou 55 anos. 55 anos ele reinou. Mas nós vemos também aqui o segredo. Vemos também aqui os seus pais. Vemos o nome de sua mãe, Jercolias de Jerusalém. E vemos aqui Amazias, seu pai. E nós vemos que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está as palavras do Senhor. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No dia em que ele buscou ao Senhor, no dia em que ele colocou em primeiro lugar as coisas de Deus na sua vida, quando ele desejou em fazer a vontade de Deus, não mais a sua vontade, Deus o fez prosperar. Então que Deus ajuda a todos nós aqui hoje, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, as suas coisas em primeiro lugar, a igreja de Deus onde fizemos parte, que ela seja preciosa para nós, que possamos avaliar de uma maneira diferente, que a nossa visão seja outra, o quanto as coisas de Deus são preciosas para mim. Deus há de fazer prosperar cada irmão, cada irmã. Estou pensando espiritualmente. Espiritualmente, o irmão quer crescer espiritualmente. Coloque Deus em primeiro lugar em suas vidas. Ai, como é bom ver irmãos e irmãs com esse desejo em seus corações de crescer espiritualmente. Sim, e como é preciso nas igrejas de Deus, homens e mulheres, irmãos e irmãs, sendo uma coluna naquele castiçal, sendo alguém que todos podem confiar. Aí há um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, algo que chamou a minha atenção é que este homem aqui, Uzias, reinou 55 anos. Quando falamos no nome do rei, o grande rei Davi, a qual nós estudamos sobre a vida dele, sobre os dias do seu reinado, mas Davi reinou 40 anos. Aqui temos alguém, um jovem, que já nos seus 71 anos, finalizando o seu reinado aqui. 55 anos reinou. E nós vemos que o Senhor fez prosperar. Então que Deus abençoe a cada um de nós também. Que possamos chegar até o fim da nossa vida. Eu já antecipo, a vida deste homem ao fim não foi tão bom. Não foi. Mas até aqui o Senhor o fez prosperar, porque ele colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos ajude a todos nós, para que possamos também ser ajudados por Deus e assim viemos a prosperar. Isto é, nos enriquecer da boa palavra de Deus em nossos corações, porque é isto que vale, estar algo de Deus em nossos corações. Na nossa mente pode fugir, na nossa mente pode escapar. Mas quando deixamos descer a boa palavra de Deus em nossos corações, quando nós deixamos
a boa palavra de Deus falar conosco. Desejamos realmente mudar de vida. Desejamos realmente fazer e realizar a vontade de Deus. Até aqui eu tenho feito a minha vontade. Mas eu quero então realizar a vontade de Deus. Eu quero que esta palavra entre no meu coração. Então isto tem peso. Ela vai falar com cada um de nós. Que bom se o Espírito de Deus pudesse atingir os nossos corações hoje de tarde, nesta conferência aqui. Sem sairmos daqui hoje com uma convicção em nossos corações. Sem, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E agora mesmo eu posso ver tantas necessidades no meio do povo de Deus. Posso ver tantas coisas que eu já poderia estar fazendo. Eu posso já neste momento lembrar de tantas necessidades, a qual eu tenho deixado, a qual eu não tenho me importado. Como nosso irmão já colocou, mesmo uma limpeza no salão, né? Algo tão precioso para Deus. E se nós lermos em Crônicas, nós vamos descobrir também Josias, aquele grande rei, o que fez? Ele fez uma limpeza no templo. E como isto deu resultado? Em bênção. Então que Deus nos ajude também a cada um de nós. Mas pensando lá no livro de Daniel, nós temos aqueles 3 amigos de Daniel, que se encontravam em outro país, se encontravam em outra terra, bem longe da sua pátria, bem longe da sua casa. E ali estavam eles, no meio de um povo que era inimigo de Deus. E ali estavam eles, fielmente, fazendo a vontade de Deus. E como eu falei, um capítulo conhecido dos irmãos aqui, que havia homens que tinham inveja pela vida daqueles 3. Ali na Babilônia havia pessoas que não podiam ficar convencidas. Como eles podem viver assim? Como eles podem ter esse padrão na sua vida? Em obedecer um Deus, o Deus do céu, como dizem, um Deus a qual eles já serviam lá em Jerusalém. Como eles podem colocar esses objetivos em suas vidas, negando coisas aqui da Babilônia para fazer a vontade de Deus? Como? Oh, que bom que se o mundo pudesse observar isto em nossas vidas. Como que este povo, como que este vizinho pode viver assim? Como ele pode andar aqui nas ruas de Pirassununga desta maneira? Como ele pode trabalhar assim? Olhe as suas palavras, olhe a sua vida, olhe o seu andar, o seu viver, bem diferente. Sim. A correnteza é forte, meu irmão e minha irmã. Mas que bom se nós conseguíssemos nadar contra a correnteza. Buscar de Deus a força, buscar em Deus o recurso para nadarmos contra esta correnteza, o mundo hostil. E aqui, estes na Babilônia, eles não podiam ficar convencidos. Como? E então, nós vamos pegar esses 3. Aquele que não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo.
Que exemplo para nós. Eu confesso que eu ia rodar nesta prova. Quando nós não vamos adorar, não vamos. Aqueça 7 vezes mais. Então agora eles vão adorar, aquecendo 7 vezes mais essa fornalha. Eu ia falhar. Mas eles ficaram firmes, porque eles confiavam num Deus que já tinha os salvado. O resultado, aquele rei levantando do seu trono. Eu vejo 4 naquela fornalha. Eu vejo 4, um como o Filho do Homem. Não foram 3, vejo 4. Ah, irmãos, há uma promessa do nosso Salvador para nós, que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você colocar as coisas dele em primeiro lugar, é algo tão certo. Ele está conosco hoje de tarde aqui. Sabe, meu irmão, apreciar estas verdades. Mas onde está o segredo desses 3? Sem dúvida, podemos ir para Jerusalém, mas estou pensando em capítulo 1 de Daniel. Porque não foi ali, diante daquela fornalha, que mudou a vida deles. Mas foi dito lá em capítulo 1 que não iam se contaminar. Sem este exercício, começa bem cedo nas nossas vidas. Se estou falando hoje como um jovem aqui, salvo, os primeiros anos da sua fé cristã, coloque no seu coração, isto tem que começar agora. Aqui temos vidas que já estavam provando e que tinham convicções em seus corações. Então, que Deus ajude-nos a todos nós, que desejamos em nossos corações prosperar espiritualmente. Enquanto o mundo ao nosso redor, sem dúvida, os irmãos têm ouvido cada dia, prosperar neste mundo aqui, mas que possamos olhar para onde estamos indo. Logo vamos estar com o nosso Senhor. Vamos deixar tudo aqui, nossa casa, nosso carro, tudo que temos aqui, e vamos ir para a casa do Pai. Que então possamos já nesta vida prosperar espiritualmente. Dedicações em nossas vidas para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar.